Salve, salve todos aí, sejam todos bem-vindos para mais questões de informática. Vamos trabalhar com a banca Sesgran Rio. Noções de informática, assistente administrativo. Vamos para a nossa primeira questão. Antes de mais nada, deixe um gostei aí. Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho. Vamos para a nossa primeira questão. Os responsáveis de segurança da informação devem se preocupar com o usuário mal intencionados. Olha só, aqui a gente já está abordando, né, falando sobre segurança da informação, tá? Marque na prova, tá? Envolva, sublinhe, tá legal? Para você já saber o que está trabalhando aqui nesse enunciado. Continuando, deve se preocupar com usuários mal intencionados, certo? Muitas vezes responsável por geração de prejuízos empresariais, disseminando malware, roubando senhas ou realizando outra ação qualquer de invasão do sistema da empresa, né? Nada mais que ele está falando, né, que pode haver algum risco, né, na empresa, ocasionando perda de dados, enfim, tá? Roubo de senha e aí vai, né? Então vamos aqui, aí ele dá um exemplo, olha só, um exemplo típico é o programador competente, né? Quer dizer, um cara que sabe muito de tecnologia, muito de informática, sendo que ele é mau caráter, tá? Que produz programas maliciosos. Então é um cara muito inteligente, né? Um programador muito competente, que ele não é de boa índole, né? E acaba criando programas mal intencionais, né? Códigos maliciosos. Propaga-se, olha só, que produz programa malicioso capaz de propagar-se automaticamente pela rede de computadores da empresa em que trabalha, por meio de cópias de computador para computador. Então aquele, vamos dizer, vírus, né? Vamos dizer assim, né? Muitas pessoas conhecem o malware como vírus, né? Tudo é vírus dali, vírus daqui. Então vamos dizer que é o vírus. Então ele vai se espalhando de um computador para o outro. É o que ele fala aqui, ó. Ele vai na rede por meio de cópias de computador para computador, provocando o quê? Lentidão na rede, tá? Conforme ele vai se espalhando, ele vai deixando a rede mais lenta, tá? Então sublinhe essas palavras aqui, né? Que eu acho muito importante para você ficar ciente, né, do que o enunciado está pedindo. E voltando aqui novamente, ó, desaparecimento de arquivos, etc. Então, é uma gama de fatores aqui que ele vai fazer, né, esse tipo de ataque aqui. Os males que esse tipo de programa produz ainda seria mais grave se dispusessem, como outros malware, de mecanismos de comunicação que proporcionasse seu controle remoto pelo agente invasor. Então aí ele pergunta aqui, ó, esse tipo de programa malicioso é conhecido como, tá? Aqui é muito importante, olha só, que produz programa malicioso capaz de propagar-se automaticamente, quer dizer, não precisa um usuário clicar e ele já se espalhar, não, ele já coloca aqui esse malware e ele já vai se espalhando, tá legal? Causando lentidão, desaparecimento de arquivo, o que ele falou aqui. Na alternativa ele tem o adware. O adware, o que ele faz? Ele faz propagandas, tá? Ele vai criando vários pop-up, vai aparecendo. Então, não é isso que está acontecendo aqui. O spyware, né? Ele vai ser direcionado a pessoa para um determinado site falso, onde você vai digitar suas informações e ele vai colher aqueles seus dados para posteriormente utilizá-los, tá legal? Então não é isso. O keylogger é quando você está num suposto site falso, né? Fake, um site criado por um cracker. Você vai digitando a senha e ele vai captando as teclas do teclado, tá legal? Keylogger, tá legal? Ele vai captando as teclas do teclado. E o vírus, que na realidade você precisa clicar num programa para que ele possa se espalhar, tá? Isso é a diferença. O worm não, o worm já
já é criado, ele já criou, ele já está escondido e uma hora ou outra ele vai começar a se desenvolver lá no seu computador e vai se espalhar, entendeu? Então essa é a alternativa correta, que é o worm. Tá legal? Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: certo usuário abre o painel de controle do Windows, tá? O painel de controle você vai encontrar não somente no Windows 8, tá legal? No Windows 7, no Windows 10, no Windows 11, tá legal? Você encontra o painel de controle. Aqui tá o Windows 8, mas descarta. É como se estivesse falando, o usuário é o painel de controle do Windows, beleza. Aí o que ele faz? Acessa a janela dispositivo impressora. Olha só, dispositivos impressora. Se ele está falando de dispositivo impressora, ele vai trabalhar só com impressora e algum dispositivo, tá? Observa bem. Percebe que algumas impressoras, ó, ele fala novamente que está falando sobre impressora. Da lista estão com o ícone esmaecido, quer dizer, ele não está bem vivo, né? Ali ele cita ali em tom de cinza claro, quer dizer que ele não está ativo, tá legal? Esmaecido quer dizer que ele não está ativo aquela impressora, tá legal? Então, se ele tentar usar dessas impressoras, tá? Cujo o ícone, olha só, cujo ícone está esmaecido para imprimir o documento, então o que vai acontecer se ele tiver desta forma o ícone lá da impressora, tá? Aí ele fala o seguinte, na letra A, documento não será impresso. Beleza, tá? Documento realmente, se ele tiver desse jeito, ele não vai estar impresso. Uma vez que a impressora não está abastecida, quem falou daqui no enunciado se a impressora estava com tinta ou não? Nenhum momento falou aqui. Ó, não está abastecido corretamente com toner ou cartucho. Em nenhum momento ele citou aqui que a impressora estava sem tinta. Então podemos eliminar essa alternativa. Não deixe de marcar, tá? Essas palavras aqui importantes, tá bom? Vou deixar aqui, ó, grifado elas aqui, porque aqui é o que a gente está querendo, saber o que acontece quando o ícone está esmaecido. E se ele tentar usar desta forma, o que vai acontecer? Então, na letra B, nós temos documento não será impresso. Perfeito. Como eu havia falado, ele não está em atividade, porque a impressora está indisponível. Olha só, outra palavra com o mesmo sinônimo, olha só. Indisponível, não está ativa, entendeu? Está inativa. Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá legal? De jeito maneira ela vai funcionar se ela tiver dessa forma. Mas por encargo, vamos ver as próximas alternativas. Na letra C tem documento não será impresso, perfeito, uma vez que a impressora não está instalada. Em nenhum momento o enunciado falou sobre isso, né? A gente tem com percepção daqui do enunciado que ela esteja instalada, senão ela não ia aparecer ali como esmaecido. Então ela está instalada. Então a alternativa C está errada. Na D diz impressão será bem sucedida, já está errado. Já falei que não vai imprimir, então elimina. A letra E, impressão será bem sucedida, também podemos eliminar também. E aí ficamos somente a letra B mesmo, sem sombra de dúvida. Vamos para a nossa próxima questão. E nessa próxima questão diz o seguinte, olha só. Um funcionário do nível técnico precisa divulgar um texto sobre Zika vírus. O editor utilizado é o Microsoft Word, olha só, tá? O que ele está usando? O Word, beleza, então o enunciado está falando sobre o quê? De Word, maravilha. Para isso, obteve um texto da internet reproduzido abaixo como texto X, tá? O texto X, né, que é esse aqui, ó, observa como é que ele está alinhado, tá legal? Porque, olha só, a formatação de alinhamento, ele então vai trabalhar com alinhamento, tá legal? Entretanto, precisa ser modificado para se apresentar, olha só, de novo aqui, ó, para se apresentar como no modelo do texto Y. O texto Y está aqui em cima, ó, tá? Então, do texto X, ele gostaria que ele se tornasse o texto Y. Não as palavras, mas sim a formatação alinhamento, tá legal? O modelo texto sim também reproduzido abaixo, tá? Então,
Esta palavra aqui é muito importante. Essa aqui é a palavra mais importante aqui desse enunciado. Alinhamento. Se você entendeu o que é alinhamento, tranquilo, respondeu essa questão moleza. Tenho certeza que você vai gabaritar aqui. Portanto, a gente tem que entender que tipo de alinhamento é este com esse, tá? Observa que aqui chega a primeira frase e aí já vem para a próxima. Ele não completa até ao final, olha só. Ele não vai até o final. Como este aqui, ó. Este aqui, ó, se você observar a primeira frase, ele vai até o canto, do canto para o outro canto, entendeu? Então ele vem aqui, ó, essa margem toda aqui, diferente dessa. Quer dizer, este alinhamento para esse tem diferença sim. Que é o que? Alinhamento à esquerda, esse aqui, ó, observa que tá tudo aqui à esquerdinha, tudo jogando para a esquerda, e esse aqui é o justificado, tá legal? Então este alinhamento é à esquerda, este é o justificado. Seguindo, qual deve ser o procedimento do agente para que o texto X, olha só, que é este aqui, fique com a mesma formatação do texto Y? Foi o que eu falei, né? Maravilha, então vamos à primeira alternativa. Letra A, selecionar o texto, pode ser, tá? Em seguida, selecionar alinhamento justificado na caixa de diálogo fonte, tá? Se eu fizer isso, eu não vou encontrar o alinhamento, tá legal? Caixa de diálogo fonte não se encontra aqui, tá legal? Vou abrir o Word aqui para você ver rapidamente. Olha o que o enunciado falou. Para eu fazer a seleção, olha só. Seleciona, vamos supor que tem um texto aqui qualquer, tá? Pediu para selecionar. E em seguida selecionar o alinhamento justificado na caixa de diálogo fonte. Aqui, este é o diálogo de fonte, tá? Não tem o alinhamento. Se eu clicar aqui, também não tem alinhamento. Tá legal? Não tem alinhamento. Portanto, está totalmente errado. Vamos eliminar essa. Portanto, eliminamos a letra A. Vamos agora para a letra B. Selecionar o texto, em seguida selecionar o alinhamento com corpo de texto na caixa de diálogo parágrafo. Vamos lá no Word de novo. Parágrafo, selecionei um texto, tá? É um exemplo, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, aqui. Aqui não tem como eu alinhar, olha só. Selecionar o alinhamento no corpo do texto na caixa de diálogo, tá? Não tem como. Vamos fechar, tá legal? Portanto, também está errado. Na letra C, selecionar o texto, em seguida clicar 2 vezes sobre o botão alinhamento. Se eu selecionar o texto, vamos supor, selecionei o texto, clicar 2 vezes lá no ícone, o que vai acontecer? Ele vai mudar a formatação e depois vai desfazer a formatação. Então é errado. Se clica somente uma vez, portanto, está errado a C também. Na letra D, clicar o mouse no espaço imediatamente anterior à primeira letra, tá? Então ele está falando aqui, ó, nesse espaço aqui, vamos supor que nós estamos lá no Word. Eu clico aqui e em seguida clicar uma vez sobre o botão de alinhamento. Se eu colocar aqui o ponteiro do mouse, clicar em justificado no ícone lá no Word, ele corretamente vai deixar o texto justificado, tá? Então, sem sombra de dúvida, a alternativa correta é a letra D. Na letra E, vamos lá. Clicar o mouse no espaço imediatamente anterior à primeira letra do parágrafo, tá? Aqui está idêntico, beleza. Em seguida, clicar 2 vezes sobre o botão alinhamento. Então, este aqui é parecido com aquele, tá legal? Portanto, está errado. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.